Olá pessoal, tudo bem? Vocês já mediram a pressão em casa? Que tipo de aparelho vocês usam para isso? Será que estão obtendo leituras corretas? Ou talvez estejam fazendo a medição de forma errada? Hoje vocês vão aprender os 6 erros mais comuns que as pessoas cometem. Então, venham comigo porque é bem provável que você cometa algum desses erros. E fiquem até o final para descobrir qual é o melhor aparelho para aferir a pressão arterial em casa. Sem mais enrolação, se inscrevam no canal e vamos começar. O primeiro erro é medir a pressão assim que chega em casa, agitado depois do trabalho. Esse é um erro muito comum que muitas pessoas cometem. É compreensível, afinal, estamos sempre ocupados e queremos resolver tudo rapidamente. No entanto, quando se trata de aferir a pressão arterial, é preciso ter calma e paciência. É fundamental esperar por pelo menos 3 a 5 minutos em repouso, em um ambiente calmo, antes de medir sua pressão arterial. Esses minutos de tranquilidade ajudam o corpo a se acalmar e se estabilizar. O estresse do dia a dia pode elevar temporariamente a pressão arterial. E se você medir imediatamente após chegar em casa, os resultados podem não ser precisos. Portanto, se você chegou em casa apressado, dê um tempo para relaxar antes de fazer a medição. Sente-se confortavelmente, respire fundo, deixe as preocupações da rotina de lado por alguns momentos. Afinal, cuidar da sua saúde é uma prioridade. Espere até se sentir mais calmo e tranquilo antes de colocar o aparelho de pressão e fazer a medição corretamente. Outro erro muito comum é conversar durante o procedimento de aferição da pressão arterial. Muitas vezes, as pessoas não percebem o quanto uma simples conversa pode afetar os resultados e comprometer a precisão das medições. Durante a aferição, é importante ficar tranquilo e em silêncio. O ato de falar pode levar a alterações na respiração e na frequência cardíaca, o que pode influenciar diretamente nos valores obtidos. Imagine você tentando medir sua pressão enquanto está engajado em uma conversa animada. É provável que sua atenção se divida entre a conversa e o procedimento, o que pode levar a leituras imprecisas. No consultório médico, é sempre melhor deixar as dúvidas para perguntar depois. Interromper o procedimento com perguntas pode atrapalhar o fluxo da consulta e prejudicar a obtenção de dados precisos. Já em casa, é importante informar as pessoas ao seu redor sobre a necessidade de silêncio durante a medição. Peça gentilmente para que evitem conversas ou interrupções durante esse momento que você for medir. Isso ajudará a criar um ambiente propício para a medição correta da pressão. Um terceiro erro que muitas pessoas cometem é realizar a medição da pressão arterial com a bexiga cheia. É importante ressaltar que a bexiga cheia pode interferir nos resultados. Se você está em casa, antes de fazer a medição, é recomendado esvaziar a bexiga. Vá ao banheiro e urine antes de iniciar o procedimento. Isso garantirá que não haja desconforto durante a medição e que os resultados sejam mais confiáveis. Além disso, uma bexiga cheia pode levar a um desconforto adicional e até mesmo afetar a sua postura durante a medição. No consultório médico, é provável que o médico ou profissional de saúde peça para você urinar antes da consulta. Portanto, siga as instruções do profissional e certifique-se de esvaziar a bexiga antes da consulta. O quarto erro é medir a pressão com as pernas cruzadas. Ao realizar a medição, é importante sentar-se com as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Isso garante uma postura correta. Mesmo para as mulheres que gostam de usar salto alto, é necessário retirá-los para que os pés fiquem totalmente apoiados no chão. Além disso, mantenha as costas encostadas na cadeira e fique relaxado para obter resultados precisos. Agora, vamos ao quinto erro, e depois vou deixar um link muito importante nos comentários, com algo que pode proteger seu coração contra problemas sérios. O quinto erro é fumar até 30 minutos antes de medir a pressão. Além de ser prejudicial à saúde, fumar aumenta temporariamente a pressão arterial. Portanto, aguarde pelo menos 30 minutos depois de fumar para medir sua pressão corretamente. E, se possível, considere parar de fumar. Existem inúmeros tratamentos disponíveis atualmente para ajudar na cessação do tabagismo. O sexto erro é realizar exercícios físicos até 1 hora antes do procedimento. Praticar exercícios intensos pode temporariamente elevar sua pressão arterial e, portanto, é necessário aguardar um tempo adequado antes de realizar a medição. Após a prática de exercícios, é recomendado aguardar pelo menos 1 hora antes de fazer a medição da pressão arterial. Durante a atividade física, o corpo está em um estado de maior esforço e o fluxo sanguíneo aumenta para suprir as demandas dos músculos em movimento. Esse aumento temporário na pressão arterial é uma resposta normal do organismo. Na academia, se você estiver se sentindo mal após os exercícios, essa é uma exceção e é importante
importante buscar auxílio médico. No entanto, se estiver se sentindo bem, é recomendado esperar um pouco antes de verificar sua pressão arterial. Dê tempo ao seu corpo para se recuperar do esforço físico e voltar a um estado mais tranquilo. A espera de pelo menos 1 hora após a prática de exercícios permitirá que sua pressão arterial retorne ao seu nível de repouso normal. Por fim, um erro bônus para quem ficou até aqui: posicionar o braço de forma incorreta. O braço deve estar na altura do coração, preferencialmente apoiado em uma mesa. O manguito do aparelho deve estar posicionado a cerca de 2 a 3 centímetros da dobra do braço, aproximadamente 2 dedos acima do cotovelo. A palma da mão deve estar virada para cima. Evite usar roupas que apertem o braço, pois isso pode interferir na medição. Evitando esses 7 erros, você terá uma medição precisa da sua pressão arterial. Se você perceber que sua pressão está acima de 14/9, isto é, 140/90, não hesite em procurar seu médico cardiologista. Lembre-se de que a pressão alta é uma doença silenciosa que pode ser perigosa. Então, como havia dito, vou falar qual o melhor aparelho para medir a pressão em casa. Mas antes, vou deixar um link fixado nos comentários com uma enzima natural que protege nosso coração de doenças cardiovasculares. Nós já a temos no nosso organismo, mas conforme os anos passam, nossos estoques diminuem. Então, se alguém tiver interesse em se prevenir, confira agora mesmo os comentários. Mas então, qual o melhor aparelho para medir a pressão arterial? Não são apenas os pacientes hipertensos que desejam saber se a pressão arterial está bem controlada ou se há alguma alteração. Muitas pessoas têm um aparelho de pressão em casa para verificar de tempos em tempos, todos os dias, ou quando sentem algum desconforto. Agora, vocês devem estar se perguntando: é possível aferir a pressão arterial sozinhos de forma correta? Hoje em dia existem vários aparelhos digitais excelentes e muito fáceis de usar. A Diretriz Brasileira de Hipertensão recomenda que o aparelho automático digital seja aquele de braço. Então, os aparelhos digitais são os mais recomendados, mas são aqueles que colocamos no braço e não no pulso, ok? Se forem adquirir um aparelho digital, invistam naquele que vai no braço. Outro aspecto importante é que todo aparelho digital precisa ser calibrado anualmente, pessoal. Então, não adianta comprar um e deixá-lo em casa por 5 anos sem calibração, pois ele vai começar a fornecer leituras erradas. Vocês já mandaram calibrar o aparelho alguma vez? O estetoscópio também é muito utilizado para aferir a pressão dos pacientes. Porém, esse tipo de aparelho, que não é digital, é mais utilizado por profissionais da saúde e também precisa ser calibrado a cada 6 meses. É um procedimento ainda mais rigoroso e complexo. E como medir a pressão corretamente? Se você foi à academia, espere pelo menos 60 minutos. E se você é fumante e ainda não parou de fumar, aguarde pelo menos 30 minutos após o último cigarro antes de medir a pressão. Quando você chegar em casa do trabalho, sente, descanse, relaxe, pelo menos uns 5 minutos antes de aferir a sua pressão, ok? Em seguida, o que você vai fazer? Pegue o aparelho de pressão automático, o que você comprou para o braço, e coloque no seu braço. Geralmente vai ter uma marcação onde passa a artéria braquial. Ela fica mais ou menos entre o bíceps e o tríceps. Outra coisa importante é deixar o manguito, aquela parte do aparelho que tem o velcro, mais ou menos 2 a 3 centímetros acima de onde você dobra o braço, certo? Isso é aproximadamente 2 dedos acima. E então, você vai apertar o manguito com o velcro na altura do coração. Lembre-se de deixar as pernas descruzadas e a bexiga vazia, pessoal. Isso é muito importante também, porque pode interferir na medida. Outra coisa importante é em qual braço você vai aferir. Na primeira vez que você for medir a pressão, o ideal é que você meça nos 2 braços. Se você notar que sua pressão está ficando acima de 14/9, não deixe de procurar um cardiologista para ser avaliado. A medida mais elevada entre os 2 braços é a que você deve considerar. Se você notar que há uma diferença acima de 15 milímetros de mercúrio entre um braço e o outro, também pode indicar algum problema. Nesse caso, vá ao cardiologista. Então é assim que se deve aferir a pressão na prática, com as pernas descruzadas, descansando e esperando 5 minutos. Se você fez exercício físico, espere 60 minutos. Se você fumou, espere 30 minutos. Com a bexiga vazia, usando um manguito adequado de tamanho adequado e medindo na altura do coração. Lembre-se de que é a medida da pressão que irá dizer se o seu tratamento está funcionando ou não. Por exemplo, se ela estiver alta mesmo com o uso dos antihipertensivos, é hora de o médico ajustar a dose. Cada detalhe faz diferença quando se trata de obter resultados confiáveis. Ao evitar esses erros, você garantirá que os valores obtidos reflitam de forma mais fidedigna a sua condição de saúde.
Assim, você contribuirá para a obtenção de resultados mais precisos e confiáveis. A hipertensão arterial é um assunto extremamente sério e que merece toda a nossa atenção. Ela muitas vezes não apresenta sintomas visíveis, o que a torna ainda mais perigosa. Por isso, é essencial realizar medições regulares da pressão arterial, já que essa doença se associa ao infarto e ao derrame cerebral. Por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, cliquem em inscrever-se aqui embaixo, por favor, e compartilhem o vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.